São Francisco, a cidade devastada por um forte terremoto e incêndios. Você verá neste vídeo como o fortíssimo terremoto de 1906, ocorrido em São Francisco, Califórnia, Estados Unidos, demoliu grande parte de uma cidade em poucos minutos. Mas o que veio a seguir foi muito mais devastador e mais destrutivo, um incêndio de proporções imensas que durou 4 dias e que destruiu tudo por onde passou, não sobrando quase nada desta cidade. Você verá como pessoas que possuíam o mundo aos seus pés ficaram sem nada da noite para o dia, tendo que depender da bondade de desconhecidos. Local: cidade de São Francisco, Califórnia, Estados Unidos. O terremoto ocorreu na falha geológica de San Andreas. Horário 5 horas e 12 minutos da manhã. Data: 18 de abril de 1906. Magnitude: 7,9 da escala Richter. Número de vítimas: oficialmente foi contabilizado 3.000 vítimas fatais na época, mas cálculos atuais apresentam algo em torno de 5.000 vítimas. Desabrigados: 250.000 pessoas. A cidade antes do terremoto. Para entendermos a magnitude desta tragédia, precisamos voltar no tempo. Precisamos conhecer a São Francisco de 1906. Imagine uma cidade vibrante, cosmopolita, que acabara de ultrapassar a marca dos 400.000 habitantes. Uma metrópole que crescia a cada dia impulsionada pela febre do ouro, que décadas antes havia transformado um simples vilarejo em um dos maiores centros urbanos, um dos mais importantes do país. As ruas eram um mosaico fascinante de culturas. Imigrantes chineses, italianos, irlandeses, alemães caminhavam lado a lado, construindo seus sonhos naquela terra de promessas. Os bondes elétricos cortavam as ladeiras íngremes da cidade, conectando os bairros elegantes de Nobi Hill aos movimentados distritos comerciais da Market Street. Teatros ornamentados ofereciam entretenimento refinado. Hotéis luxuosos hospedavam magnatas das ferrovias e barões da prata. São Francisco não era apenas uma cidade, era um símbolo do progresso americano. Era a representação da prosperidade, da beleza, do luxo e da liberdade. Mas, sob aquela aparência de solidez e prosperidade, havia uma ameaça silenciosa e poderosa. Uma ameaça que os moradores preferiam ignorar. São Francisco estava construída sobre uma das falhas geológicas mais perigosas do mundo, a falha de San Andreas. Uma fratura de mais de 1.300 quilômetros que corta a crosta terrestre da Califórnia, um encontro violento entre a placa tectônica do Pacífico e a placa norte-americana. Os cientistas da época já sabiam da existência dessa falha. Já haviam registrado tremores menores. Mas a cidade continuava crescendo, as construções se multiplicavam e a vida seguia seu curso. Afinal, quem poderia acreditar que aquela terra firme sob seus pés, um dia se transformaria em algo revolto e destrutivo? Um terremoto, momento de terror extremo. Então aconteceu. Era uma quarta-feira como qualquer outra. O dia 18 de abril de 1906 amanheceu tranquilo em São Francisco, Califórnia. As ruas ainda dormiam sob o manto da madrugada. Eram exatamente 5 horas e 12 minutos da manhã quando o chão começou a tremer. A maioria dos moradores ainda dormiam em suas camas. Alguns trabalhadores já iniciavam seus turnos nos mercados, construções, lojas e padarias. Policiais faziam suas rondas noturnas pelas ruas desertas. De repente, um rugido surdo vindo das entranhas da terra. O primeiro choque foi violento. Paredes começaram a rachar. Janelas explodiram em milhares de fragmentos de vidro. Chaminés desabaram sobre os telhados. Ninguém poderia imaginar que, nos próximos 45 segundos, uma das cidades mais prósperas da costa oeste americana seria reduzida a escombros. Surgiram fendas imensas nas ruas. As pessoas foram arrancadas de suas camas, jogadas ao chão como bonecos de pano. Prédios desabavam como castelos de cartas. Gritos de terror ecoavam por toda a cidade enquanto o mundo, literalmente, desmoronava ao redor. O pânico era absoluto. Aquela manhã entraria para a história como um dos desastres naturais mais devastadores que os Estados Unidos já testemunharam. Esta é a história do grande terremoto de São Francisco. Uma história de destruição, de coragem, de sobrevivência. Uma história que mudou para sempre a face de uma cidade e a vida de milhares de pessoas. Mas o pesadelo estava apenas começando. 10 segundos depois, veio o segundo choque. Este foi ainda mais devastador. As ondas sísmicas se propagavam pelo solo com uma força estimada entre 7,9 e 8,3 graus na escala Richter. Para você ter uma ideia do que isso significa, a energia que foi liberada era equivalente a milhares de bombas atômicas. O epicentro estava localizado a apenas 3 quilômetros da costa, próximo à cidade de São Francisco, ao longo da temida falha de San Andreas. Edifícios inteiros tombaram como castelos de cartas.
Estruturas de tijolos, que pareciam tão sólidas, se desfizeram em nuvens de poeira e escombros. O famoso City Hall, o majestoso palácio municipal que havia custado 6 milhões de dólares e levado 20 anos para ser construído, foi reduzido a ruínas em questão de segundos. Apenas a sua cúpula de ferro permaneceu intacta, um esqueleto solitário em meio à devastação, um símbolo doloroso da fragilidade humana diante da natureza. Nos 45 segundos que durou o terremoto principal, vidas foram transformadas para sempre. Emma Burke, uma professora que vivia na área de Ocean Hill, descreveria mais tarde em seu diário: "Era como se gigantes invisíveis estivessem sacudindo nossa casa como uma caixa de fósforos. Consegui ouvir o som da cidade desmoronando, um estrondo ensurdecedor que nunca vou esquecer." John Barrymore, um famoso ator da época, estava hospedado no Palace Hotel quando o terremoto atingiu. Ele acordou no chão de seu quarto, cercado por vidros quebrados e reboco caído. Ainda em seu pijama, ele correu para as ruas e testemunhou cenas que pareciam saídas do inferno, pessoas correndo em pânico, feridos gemendo sob os escombros, cavalos em desespero tentando se libertar de carroças tombadas. Mas entre o horror também havia heroísmo. Bombeiros corriam para seus postos mesmo enquanto o chão ainda tremia. Médicos improvisavam hospitais em praças públicas. Vizinhos ajudavam vizinhos a sair de edifícios prestes a desabar. A humanidade, em seu melhor e pior, estava exposta naquele amanhecer caótico. Quando os tremores finalmente cessaram, São Francisco emergiu irreconhecível. Toda a área ao redor da Market Street, o coração comercial da cidade, estava em ruínas. O luxuoso Palace Hotel, considerado o mais suntuoso do oeste americano, estava gravemente danificado. O Valencia Street Hotel havia literalmente afundado no solo encharcado, aprisionando dezenas de hóspedes em seus escombros. No bairro de South Market, onde viviam principalmente trabalhadores e imigrantes em construções modestas de madeira, a destruição foi particularmente cruel. Edifícios desabaram sobre famílias inteiras. Ruas se abriram em fendas profundas, engolindo carroças e postes de iluminação. Os trilhos dos bondes se contorceram como fitas de metal, inúteis e retorcidos. Mas o terremoto em si, por mais devastador que fosse, foi apenas o primeiro ato desta tragédia. Mas o pior ainda estava por vir. Os incêndios. Em meio aos escombros, pequenas chamas começaram a surgir. Lamparinas a gás que haviam tombado. Cabos elétricos rompidos. Fogões de cozinha que permaneceram acesos. No início, eram apenas focos isolados. Mas em uma cidade onde a maioria das construções eram de madeira, onde as tubulações de gás haviam se rompido alimentando constantemente o fogo, onde o sistema de abastecimento de água estava completamente destruído, essas pequenas chamas rapidamente se transformaram em um grande incêndio. O chefe dos bombeiros na época, Dennis Sullivan, havia sido mortalmente ferido quando a torre de observação do quartel-general desabou durante o terremoto. Sem sua liderança experiente, o combate ao fogo se tornou ainda mais caótico. Os bombeiros tentavam desesperadamente combater as chamas, mas quando abriam os hidrantes, nada saía. Os principais reservatórios da cidade haviam sido danificados. As tubulações achadas em milhares de pontos. Não havia água naquela cidade. Imagine a frustração. Imagine o desespero daqueles homens vendo a cidade queimar diante de seus olhos, impotentes, com suas mangueiras secas nas mãos. O vento que soprava do oceano transformou-se em um inimigo cruel. As chamas saltavam de quarteirão em quarteirão, criando tempestades de fogo que geravam seus próprios ventos. Tornados de fogo dançavam pelas ruas, alcançando temperaturas tão altas que derretiam vidro e ferro. O céu sobre São Francisco tornou-se uma cortina laranja e negra, visível a quilômetros de distância. Cinzas caíam como se fosse uma neve sombria sobre toda a região da Bahia. Com o fogo avançando implacavelmente, a evacuação se tornou questão de vida ou morte. Famílias corriam pelas ruas carregando o que podiam: fotografias, documentos, objetos de valor. Muitos não levavam nada além das roupas do corpo. As pessoas se dirigiam aos parques, às praças, aos espaços abertos onde o fogo não poderia alcançá-las. O Golden Gate Park, o Presídio e o Lafayette Park se transformaram em campos de refugiados improvisados. Milhares de pessoas acampavam sob céu aberto, usando cobertores, lençóis, qualquer coisa que pudesse servir de abrigo. Ricos e pobres, lado a lado, unidos pelo mesmo destino cruel. Mulheres em vestidos de seda rasgados cozinhavam em fogueiras ao lado de lavadeiras e operários. A hierarquia social havia desaparecido diante da tragédia comum. O prefeito Eugene Schmitz e o general Frederick Funston, comandante das tropas federais estacionadas no presídio, assumiram o controle da situação. Foi decretada a lei marcial. Soldados patrulhavam as ruas com ordens de atirar em saqueadores à vista.
Era uma medida drástica, mas necessária. Em meio ao caos, alguns aproveitavam para saquear lojas e residências abandonadas, tentando encontrar objetos de valor ou algumas joias esquecidas. A justiça era sumária e brutal, com o fogo se aproximando do distrito financeiro, onde estavam os principais bancos e empresas da cidade. O general Funston tomou uma decisão controversa e desesperada: usar dinamite para criar corta-fogos. A ideia era demolir edifícios inteiros à frente do incêndio, criando faixas vazias que as chamas não pudessem atravessar. Explosões começaram a ecoar pela cidade. Construções eram reduzidas a pó propositalmente. Mas a estratégia tinha um problema fatal: os soldados e voluntários encarregados de manusear os explosivos tinham pouca ou nenhuma experiência. Muitas das demolições foram mal executadas, espalhando escombros em chamas que apenas ajudaram o fogo a se propagar ainda mais rapidamente. Ironicamente, a tentativa de salvar a cidade acabou, em alguns casos, acelerando ainda mais a sua destruição. No terceiro dia, as chamas haviam consumido praticamente todo o centro da cidade. A elegante Market Street, com suas lojas sofisticadas e edifícios comerciais, era apenas um corredor de ruínas fumegantes. Chinatown, com seus templos coloridos e lojas exóticas, havia desaparecido completamente. Os teatros de ópera, as bibliotecas, os museus, todos reduzidos a cinzas. Mas então, no quarto dia, algo extraordinário aconteceu. Os bombeiros, trabalhando sem descanso desde o início da catástrofe, finalmente conseguiram uma vitória. Usando água bombeada diretamente da baía e de um reservatório intacto em Russian Hill, eles conseguiram conter o avanço do fogo na região leste da cidade. Sob a liderança do tenente Frederick Freeman, uma linha de defesa foi estabelecida na Van Ness Avenue, uma das avenidas mais largas de São Francisco. Ali, os bombeiros fizeram sua última resistência. E desta vez, as demolições foram executadas com mais precisão. Edifício por edifício, uma barreira foi criada. Durante horas agonizantes, o fogo lutou para atravessar aquela barreira. As chamas subiam a alturas de 20, 30 metros, iluminando a noite com um brilho sinistro. O calor era tão intenso que os bombeiros precisavam molhar constantemente suas roupas para não se queimarem. Mas eles resistiram. E lentamente, exaustas de combustível, as chamas começaram a recuar. Na manhã do dia 21 de abril, 4 dias após o terremoto inicial, o último grande incêndio foi finalmente extinto. São Francisco havia parado de queimar. Quando a fumaça finalmente se dissipou, os sobreviventes puderam avaliar o verdadeiro custo da tragédia. A visão era desoladora. Mais de 80% da cidade havia sido destruída. 28 mil edifícios haviam desaparecido, consumidos pelo fogo ou reduzidos a escombros pelo terremoto. Uma área de aproximadamente 12 km² era apenas um mar de ruínas. O número oficial de mortos foi registrado como cerca de 3.000 pessoas. Mas historiadores modernos estimam que o número real pode ter sido muito maior, possivelmente ultrapassando 5.000 vítimas. Muitos corpos nunca foram encontrados, consumidos completamente pelas chamas ou enterrados sob toneladas de escombros. A comunidade chinesa, em particular, sofreu perdas não documentadas, já que muitos imigrantes não possuíam registros oficiais. Mais de 250 mil pessoas, mais da metade da população da cidade, ficaram desabrigadas. Famílias inteiras haviam perdido tudo: suas casas, seus negócios, suas economias. Os bancos estavam em ruínas, os registros destruídos. Fortunas e mansões evaporaram da noite para o dia. Mas em meio a toda essa destruição, havia histórias que restauravam a fé na humanidade. Como a do padeiro que, mesmo tendo perdido sua padaria, usou um forno improvisado para assar pão gratuitamente para os desabrigados. Outra história curiosa é a da orquestra que tocou músicas alegres no Golden Gate Park para elevar o moral das pessoas que perderam tudo. Havia também relatos de solidariedade que transcendiam preconceitos. A comunidade japonesa abriu suas casas para refugiados de todas as etnias. Os operários do porto organizaram uma rede de distribuição de alimentos. Crianças órfãs eram acolhidas por famílias que mal tinham o que comer. Uma das histórias mais comoventes é a de Emilie de Groot, uma idosa alemã que se recusou a deixar sua casa mesmo com o fogo se aproximando. Seus vizinhos voltaram repetidamente para tentar salvá-la até que finalmente conseguiram carregá-la para fora, momentos antes do teto desabar. Emilie sobreviveu e viveu mais 20 anos, sempre contando a história de como a bondade de estranhos lhe deu uma segunda chance de vida. A notícia do desastre se espalhou rapidamente pelo país e pelo mundo. Os jornais estampavam manchetes chocantes com imagens das ruínas fumegantes. A devastação de São Francisco comoveu o mundo inteiro. A resposta foi imediata e generosa. Cidades de todos os Estados Unidos enviaram trens repletos de suprimentos, alimentos, roupas, tendas, medicamentos.
O presidente Theodore Roosevelt ordenou que todos os recursos militares disponíveis fossem mobilizados para ajudar na recuperação. A Cruz Vermelha estabeleceu postos de atendimento por toda a cidade. Doações chegavam de lugares tão distantes quanto o Japão, a Inglaterra e até mesmo da Rússia czarista. Comunidades enviavam o que podiam, agricultores doavam grãos, mulheres costuravam roupas, crianças faziam coletas de moedas em suas escolas. A tragédia de São Francisco havia tocado corações em todo o mundo. A arrecadação total ultrapassou 9 milhões de dólares da época, uma quantia astronômica. Para se ter uma ideia, isso equivaleria a mais de 250 milhões de dólares em valores atuais. A reconstrução. Mas São Francisco não era uma cidade que se renderia facilmente. Mesmo antes das cinzas esfriarem completamente, já havia planos para a reconstrução. O lema que surgiu entre os sobreviventes foi simples e poderoso: São Francisco renascerá das cinzas. E renasceu pela vontade de seus habitantes. A reconstrução começou com uma velocidade surpreendente. Apenas um mês após o terremoto, mais de 5.000 barracos temporários haviam sido construídos para abrigar os refugiados. Não eram confortáveis, não eram bonitos, mas eram um teto, mas eram um começo. Engenheiros e arquitetos de todo o país foram chamados para ajudar a redesenhar a cidade. Desta vez, as construções seriam diferentes. Desta vez, haveria códigos de construção mais rigorosos. Estruturas de aço substituiriam as de madeira sempre que possível. Os edifícios seriam projetados para resistir a terremotos futuros. O arquiteto Daniel Burnian, que já havia trabalhado em um plano urbanístico para São Francisco antes do desastre, viu uma oportunidade. Ele propôs uma reconstrução completa, transformando São Francisco em uma cidade planejada com amplas avenidas, parques generosos e um desenho urbano racional. Era uma visão grandiosa. Mas a realidade econômica falou mais alto. Os donos de propriedades queriam reconstruir rapidamente para retomar seus negócios. Não havia tempo nem recursos para reimaginar completamente a cidade. Assim, São Francisco foi reconstruída em grande parte seguindo o traçado original de suas ruas, embora com construções mais seguras. 10 anos após o terremoto, São Francisco já havia se recuperado de forma notável. Novos edifícios pontilhavam o horizonte. O comércio havia sido restabelecido. A população retornava. Em 1915, menos de uma década após a tragédia, a cidade sediou a Exposição Internacional Panamá-Pacífico, uma feira mundial que celebrava a conclusão do Canal do Panamá e, simbolicamente, o renascimento de São Francisco. Mas as cicatrizes permaneciam. Não apenas físicas, mas emocionais. Toda uma geração de moradores de São Francisco cresceu com as histórias do terremoto. Pais contavam aos filhos sobre aquele terrível amanhecer. Avós mostravam fotografias desbotadas das ruínas. A memória coletiva da cidade havia sido marcada para sempre. O grande terremoto de 1906 também mudou fundamentalmente a maneira como os cientistas estudavam e compreendiam os terremotos. O geólogo Andrew Lawson, da Universidade da Califórnia, liderou uma investigação detalhada do desastre. Seu relatório, publicado em 1908, foi pioneiro no campo da sismologia. Foi Lawson quem identificou e nomeou oficialmente a falha de San Andreas. Pela primeira vez, cientistas tinham dados detalhados sobre como uma grande falha geológica se comportava durante um terremoto. Eles puderam mapear como as ondas sísmicas se propagavam, como diferentes tipos de solo amplificavam ou amorteciam os tremores, como as estruturas respondiam ao movimento do solo. Esse conhecimento se tornou a base da moderna engenharia sísmica. Hoje, mais de um século depois, São Francisco é novamente uma metrópole próspera. Com quase 1 milhão de habitantes, a cidade é um centro global de tecnologia, finanças e cultura. Seus edifícios modernos se erguem confiantes contra o céu azul da Califórnia. Turistas caminham pela Market Street, agora reconstruída e vibrante. Bondes históricos sobem e descem as ladeiras íngremes como sempre fizeram. Mas a falha de San Andreas ainda está lá, silenciosa sob a superfície. Os cientistas nos dizem que não é uma questão de se outro grande terremoto acontecerá, mas sim, quando ele irá ocorrer. As placas tectônicas continuam se movendo, acumulando tensão. Um dia, inevitavelmente, essa tensão será liberada novamente. A diferença é que agora estamos mais preparados. Os edifícios modernos de São Francisco são projetados para balançarem com os tremores em vez de desabarem. Há sistemas de alerta precoce que podem dar preciosos segundos de aviso. Há planos de evacuação, estoques de emergência, protocolos de resposta a desastres. A cidade aprendeu com seu passado. Mas além das medidas práticas, há algo mais.
A compreensão de que vivemos em um planeta dinâmico, onde forças imensamente poderosas moldam constantemente o mundo ao nosso redor. A humildade de reconhecer que, por mais avançada que seja nossa tecnologia, ainda somos vulneráveis à natureza. O grande terremoto de São Francisco nos ensina algo fundamental sobre o espírito humano. Diante da catástrofe absoluta, da perda total, do que parecia ser o fim de tudo, as pessoas escolheram reconstruir, escolheram não desistir. Escolheram acreditar que o futuro poderia ser melhor que o passado. Havia motivos racionais para abandonar São Francisco após 1906. A cidade estava em ruínas. Havia sido provado que era construída sobre uma falha geológica perigosa. Mas as pessoas ficaram. Mais do que isso, elas trabalharam incansavelmente para torná-la ainda maior e mais bela do que antes. A recusa em ser derrotado é um testemunho da força da vontade humana. É uma lição que permanece relevante hoje, em uma época em que enfrentamos nossos próprios desafios, sejam eles naturais ou criados por nós mesmos. Todos os anos, no dia 18 de abril, às 5h12 da manhã, um pequeno grupo se reúne no Lotus Fountain, um monumento que sobreviveu ao terremoto e aos incêndios. Eles estão lá para lembrar e para honrar aqueles que perderam suas vidas, para celebrar aqueles que sobreviveram e reconstruíram. Os sobreviventes diretos já se foram há décadas. O último deles, William Del Monte, faleceu em 2016 aos 109 anos de idade. Mas a memória permanece. Permanece nas histórias contadas. Permanece nas fotografias desbotadas guardadas em arquivos e museus. Permanece nas ruas reconstruídas e nos edifícios que se erguem onde antes havia apenas escombros. Cada vítima daquele dia terrível tinha uma história. Tinha sonhos, medos, pessoas que amavam. Eram cozinheiros, professores, comerciantes, bombeiros, artistas, pescadores, policiais, trabalhadores. Eram pais e mães, filhos e filhas. Eram seres humanos com vidas plenas e complexas que foram subitamente interrompidas. Hoje, nós os lembramos. Lembramos sua coragem em face do desastre. Lembramos sua humanidade. E ao lembrarmos deles, honramos não apenas suas memórias individuais, mas o espírito coletivo de uma cidade que se recusou a morrer. O grande terremoto de São Francisco de 1906 foi um dos piores desastres naturais da história americana. Em questão de segundos, uma cidade próspera foi transformada em ruínas. Em questão de dias, o fogo consumiu o que restava. Milhares morreram e centenas de milhares perderam tudo o que possuíam. Mas esta não é apenas uma história de destruição. É também uma história de sobrevivência. Uma história de pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias. De bombeiros que lutaram contra o impossível. De vizinhos que ajudaram vizinhos. De uma comunidade que se uniu quando tudo parecia perdido. É uma história que nos lembra da imprevisibilidade da natureza e da fragilidade da civilização humana. Mas também nos lembra de algo mais fundamental, da nossa capacidade de nos recuperarmos. Nossa recusa em desistirmos. Nossa determinação de reconstruir, sempre, não importa quão completa pareça ser a derrota. São Francisco hoje é um monumento vivo a essa resistência. Suas ruas movimentadas, seus arranha-céus brilhantes, sua cultura vibrante, tudo isso é testemunho do que pode ser alcançado quando as pessoas se recusam a aceitar o desespero. E talvez essa seja a lição mais importante do 18 de abril de 1906. Não que devemos temer os terremotos, embora devamos nos preparar para eles. Não que devemos lamentar eternamente o que foi perdido, embora devamos honrar aqueles que se foram. Mas sim que, não importa o quão devastadora seja a catástrofe, não importa o quão impossível pareça a recuperação, o espírito humano é capaz de coisas extraordinárias. Das cinzas de 1906, São Francisco não apenas renasceu. Ela se tornou um símbolo. Um símbolo de que cidades, como as pessoas, podem cair, mas também podem se levantar novamente, bem mais fortes. Mais sábias. Mais preparadas para o que vier. Essa é uma lição que ressoa muito além das colinas de São Francisco. É uma lição para todos nós, em qualquer lugar, em qualquer época. Porque todos nós, em nossas vidas, enfrentaremos nossos próprios terremotos. Nossos próprios momentos em que o chão sob nossos pés parece se abrir. Nossos próprios incêndios que ameaçam consumir tudo o que construímos. E nesses momentos, podemos olhar para trás, para aquele amanhecer terrível de abril de 1906, e lembrarmos, eles sobreviveram, eles reconstruíram, eles venceram. E nós também podemos. O grande terremoto de São Francisco não foi apenas um capítulo na história de uma cidade. Foi uma demonstração da indomável vontade de viver, de criar, de continuar. Foi, em última análise, uma celebração do que significa ser humano. E por isso, mais de um século depois, ainda contamos essa história. Ainda lembramos aquele dia, não apenas pelas lições práticas sobre engenharia ou preparação para desastres,
mas pela lição mais profunda que ele nos ensina, que mesmo diante da destruição absoluta, há sempre esperança, há sempre um caminho adiante, há sempre uma manhã para nascer ou para reconstruir. Obrigado por assistir a este documentário. Esperamos que você tenha gostado e aprendido algo novo e interessante sobre terremotos. Deixe um like para ajudar a aumentar o alcance do canal. Inscreva-se e aumente seus conhecimentos. Se já for inscrito, clique no sininho para continuar recebendo as notificações do canal. Deixe um comentário ou nos diga de que cidade do mundo você está nos assistindo. Obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.